Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal, ao canal A Fé Ortodoxa. E este é o meu primeiro vídeo de 2026, neste 2 de janeiro. Nicolas Alves pediu para fazer um vídeo sobre a tradição. Então me perdoem, porque isso aqui não é gripe, é rinite alérgica, eu tenho rinite alérgica. Bom, mas a gente precisa fazer um apontamento, pelo menos, sobre a tradição. Muitos protestantes, uns por desonestidade intelectual, outros por ignorância, ao ler esse texto do Evangelho ou ouvir o pastor comentar que Jesus censurou a tradição. E aí eles rejeitam a tradição porque Jesus censurou, dizendo que é tradição humana e tradição farisaica. Então isso é fruto ou de ignorância ou de má fé. Perdoa a ignorância, mas não perdoa a má fé. Porque Jesus também iniciou uma tradição. A tradição é aquilo que é falado e conservado no coração, na memória. Porque Jesus sempre disse, ouvi isso que foi dito, eu, porém, vos digo, quem tem ouvidos ouça. Então Jesus sempre está falando, pregando por meio da voz. Isso é tradição. São Paulo também vai falar da tradição que os seus fiéis receberam dele, tá? Seja por escrito ou por palavra nossa. Bom, o herege Lucas Banzoli, o queridinho do protestantismo na internet, né, o apologista protestante, ele fez um vídeo sobre São Cristóvão. Na verdade, ele criou um espantalho. Ele criou um espantalho querendo reduzir a tradição apostólica a uma imagem de São Cristóvão com cabeça de cachorro. Então ele criou um espantalho, ou seja, atribuindo essa doutrina à igreja como se fosse uma tradição sagrada, uma tradição apostólica, e bateu no espantalho. Como se essa ideia de tradição apostólica pertencesse à igreja. Primeiro, isso é uma lenda popular que entrou na igreja. É uma tradição sagrada? Não. É uma tradição apostólica? Não. As pessoas precisam acreditar que São Cristóvão era gigante ou tinha cabeça de cachorro? Claro que não. Não é uma tradição apostólica porque São Cristóvão foi um mártir. Foi um mártir que viveu depois dos apóstolos, muito tempo depois da era apostólica. Então não tem como ser uma tradição apostólica. A tradição apostólica é tudo aquilo que os apóstolos ouviram de Cristo e conservaram, seja por escrito, seja por palavra, como ensinou São Paulo. Isso é tradição apostólica. Eles receberam de Cristo e conservaram e transmitiram aos seus sucessores. Isso é a tradição apostólica. E ela é invariável, ela não muda. Ela não muda. Tá? Então, confundir uma tradição popular com tradição apostólica ou é muita ignorância ou é muita desonestidade. Perdoo a ignorância, mas não perdoo a má fé. Bom, dito isso, creio que ficou claro o que é a tradição apostólica e o que não é. Mas vamos dar mais alguns exemplos. Embora os protestantes tenham a mesma Bíblia, com 66 livros, o cânon, eles usam o cânon hebraico do Velho Testamento, dos 66 livros, né, 27 do Novo é igual o da Igreja Ortodoxa e da Igreja Romana. Mas os 39 do Antigo Testamento é diferente porque seguem o cânon hebraico. Isso já é uma tradição humana, não é uma tradição apostólica, é uma tradição humana
que os protestantes seguem. Então eles têm a mesma Bíblia, todos os protestantes. E, no entanto, você vê que está tendo uma briga agora, né, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é o CA, né, Centro CAPC, Centro Cristão, peraí, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, que é do pastor João Flávio Martinez, que está brigando com o Lucas Banzoli. E o Lucas Banzoli descobriu que o protestantismo não é uniforme. Então, veja bem, ambos são protestantes. Ambos têm a mesma Bíblia. Um nega a imortalidade da alma, o outro afirma a imortalidade da alma. Nós temos arminianos e presbiterianos. Um diz que a natureza humana foi totalmente corrompida e que não existe livre-arbítrio. O outro aceita que existe livre-arbítrio. Tá? Um diz que a eleição é incondicional. O outro diz que a eleição é condicional. Um diz que a expiação é limitada. O outro diz que a expiação é ilimitada. Então são doutrinas protestantes que se chocam. Os batistas não batizam crianças. Os presbiterianos batizam crianças. Então como é que de uma mesma Bíblia você tem doutrinas tão díspares, tão diferentes, tão diversas, se eles têm a mesma Bíblia? Porque a Bíblia não traz unidade. Sempre entra o fator subjetivo, ou seja, mais uma vez o sola escritura não funciona. Falam tanto em sola escritura. Ora, se houvesse um sola escritura, ou todo mundo seria mortalista, ou todo mundo seria imortalista. Ou todas as seitas batizariam crianças, ou não batizariam crianças. Ou todo mundo acreditaria na eleição condicional, ou todo mundo acreditaria na eleição incondicional. E por aí vai. A única coisa que pode dar uniformidade aos cristãos não é a Bíblia. É a sagrada tradição. Porque a Bíblia, tanto os cristãos têm, como também tem os hereges, e os apóstatas, e até ateus. Todo mundo pode ter a Bíblia. Então, ter a Bíblia, ler a Bíblia, isso não significa nada. Porque o Lucas Banzoli lê a Bíblia, tira suas próprias conclusões. O João Flávio Martinez lê a Bíblia e tira suas próprias conclusões. O Gabriel Enes lê a Bíblia e tira suas próprias conclusões. Tá? Veja bem, só para reforçar o que tinha dito. No caso de arminianos e presbiterianos, um acredita na eleição condicional, o outro na eleição incondicional. Um acredita na expiação limitada, o outro na expiação ilimitada. E aí vai, né? E aí vai. Um acredita no batismo infantil, que é o presbiteriano. O batista não crê. E são questões importantíssimas. Então quem que está certo? Qual é a doutrina de Cristo? Então, por exemplo, no mundo evangélico, eu estou usando por concessão, tá? Que eles não são evangélicos. Então, no dito mundo gospel, assim fica melhor. No mundo gospel, no mundo protestante, podem haver verdades mutuamente excludentes? Cristo pode ter ensinado expiação limitada e expiação ilimitada, eleição condicional e eleição incondicional,
Cristo pode ter ensinado o batismo infantil e não batismo infantil ao mesmo tempo. Ele pode ter ensinado que a Eucaristia é o seu corpo e sangue e ter ensinado que é um mero símbolo. Pode, quer dizer, todos os cristãos, os protestantes são irmãos e eles vão se salvar tendo doutrinas diferentes, doutrinas mentirosas e doutrinas falsas. Todos vão estar lá no céu com doutrinas diferentes e errôneas, o que prega o mortalismo e o que não prega o mortalismo, o que ensina a imortalidade da alma e o que nega, todos vão para o céu, todos vão ser salvos, tudo isso é doutrina de Jesus, tudo isso é bíblico? Não é. Agora, eu vou para as citações e eu vou usar o livro que já é uma tradição neste canal, que é o Dicionário de Crenças dos Cristãos Primitivos, do David Berkowitz. David Berkowitz é um autor protestante. A editora deste livro é a editora Monte Sião, que é uma editora protestante, e afirmo que este é um dos melhores livros que eu adquiri, porque o autor é honesto. Ele trabalha apenas com os padres antenicenos. Então, todas as citações patrísticas desse dicionário, todas as citações vêm da obra em inglês Ante-Nicene Fathers, que é uma obra de 10 livros dos padres antenicenos, tá? Então, repetindo que isso aqui foi retirado, todas as citações são retiradas da obra Ante-Nicene Fathers, certo? E mais uma coisa, ele sempre começa com citações bíblicas e depois ele vai desenvolvendo não, ele vai citando os padres da igreja. E olha só como ele cita. Vou dar um exemplo aqui. Ele cita Papias. Então, como é que é a citação? Está aí na tela, ó, acompanha aí na tela. Vai estar C120L 153. Então, por exemplo, ele não vai citar Santo Irineu contra as heresias. Ele não vai citar Apologia de Justino. Ele não vai citar Otávio do Minúcio Félix. Não. Ele vai citar onde é que você vai encontrar essa obra do padre específico, desse conjunto de obras de 10 volumes. Então vai ser assim, por exemplo, do Papias, C120L 153. O que quer dizer isso, padre Policarpo? 120 é a data que ele escreveu. L significa que era um escritor do leste, ou seja, era oriental. Se tiver um O, é ocidental. E se tiver L e O, é tanto oriental como ocidental. Mas nesse caso está L, então é escritor oriental. 153. 1 significa o volume da obra dos padres antenicenos. 1 é o volume 1. E 153 é a página onde se encontra essa referência. Certo? É assim que funciona. Por exemplo, Santo Irineu, C180. A data que escreveu. LO. Santo Irineu era tanto oriental como ocidental. 330, 331. Significa que essa citação está nas páginas 330, 331 do volume 1 das obras antenicenas. Então, ficou bem explicado. Quem for adquirir já sabe como funciona este dicionário, que já é a minha tradição citar este livro. É tradição apostólica? Não. Eu recebi isso dos apóstolos? Não. Não é tradição apostólica, não é tradição sagrada. Mas, e por não ser sagrada, vocês não precisam me obedecer, vocês não precisam adquirir esta obra, porque não é uma tradição sagrada. Não é uma tradição apostólica, é a tradição do padre Policarpo. É a minha tradição, porque já citei esse livro outras vezes aqui no canal. Então é minha
tradição, não é apostólica, tá? Mas é uma tradição segura para quem quiser estudar os padres da igreja, certo? Então, muito bem. Agora vamos às citações que eu posso aqui comentar uma citação ou outra da tradição sagrada. Sempre lembrando que o autor ele sempre vai citar textos bíblicos antes de citar os padres. Então vamos lá. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. 1 Coríntios 11:2. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, vistes de mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Segunda carta aos Tessalonicenses 2:15. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. 2 Tessalonicenses 3:6. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. 2 Timóteo 2:2. E aqui a gente começa com as citações dos padres. Quando então viesse alguém que viu os anciãos, eu perguntava especificamente o que eles disseram. Perguntava o que André ou Pedro disseram, ou o que foi dito por Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, coisas que Aristião e o presbítero João, os discípulos do Senhor, dizem. Concluí que o que se podia extrair dos livros não me era tão proveitoso quanto ao que vinha da voz viva e permanente. Papias, ano 120, escritura oriental, que se encontra no volume 1, página 153, citado por Eusébio. Pois, apesar de as línguas do mundo serem diferentes, ainda assim o significado da tradição é um e o mesmo, pois as igrejas que têm sido plantadas na Alemanha não acreditam nem transmitem qualquer coisa diferente, nem as igrejas na Espanha, nem as da Gália. Então, Santo Irineu está dizendo aqui que apesar das línguas do mundo serem diferentes, o significado da tradição é um e o mesmo, ou seja, Santo Irineu está dizendo assim, que todas as igrejas, todas elas, acreditavam na mesma coisa. Batismo infantil, né? Batismo infantil, deixa eu tirar a minha galinha aqui. Todas as igrejas, né, acreditavam no batismo infantil. Todas as igrejas tinham liturgia eucarística. Todas as igrejas acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Todas as igrejas faziam o sinal da cruz. Então, você tinha a uniformidade litúrgica, você tinha a uniformidade dogmática em todas as igrejas. E essa uniformidade veio através da tradição, ou seja, as liturgias podiam diferenciar, mas o corpo litúrgico, a estrutura é a mesma em todas as igrejas. Por outro lado, nem aquele que é deficiente em poder da expressão causa dano à tradição, pois a fé é sempre uma e a mesma. Da mesma forma, nem aquele que é capaz de ensinar longamente sobre a fé não pode acrescentar nada a ela. E aquele que pode falar pouco também não a diminui. Santo Irineu. Na primeira citação que eu fiz, foi escrito no ano 180, Irineu, escritor oriental e ocidental, volume 1, 330, 331. E agora,
né, a mesma coisa, só que na página 331. Contudo, quando eles, aqui está entre colchetes, os gnósticos, para você saber que são os gnósticos, Santo Irineu está falando dos gnósticos. Contudo, quando eles são refutados com as escrituras, eles se voltam e acusam as mesmas escrituras como se não fossem corretas. Mas quando apontamos para eles aquela tradição que se originou com os apóstolos, a qual está preservada por meio da sucessão dos presbíteros nas igrejas, eles se opõem à tradição dizendo que eles próprios são mais sábios, não apenas do que os presbíteros, mas até mesmo do que os apóstolos. Santo Irineu, a obra foi escrita no ano 180, História Oriental, Ocidental, volume 1, página 415. Portanto, está disponível para todos aqueles em cada igreja que desejam enxergar a verdade e contemplar com clareza a tradição dos apóstolos manifestada através do mundo inteiro. E nós estamos numa posição de reconhecer aqueles que foram instituídos bispos nas igrejas pelos apóstolos, assim como a sucessão destes homens até os nossos dias. Pois, se os apóstolos tivessem conhecimento de mistérios ocultos, eles teriam entregue os mesmos, de modo especial para aqueles a quem estavam entregando as próprias igrejas. No volume 1, página 415. Em terceiro lugar, desde os apóstolos, Clemente recebeu o bispado. Esse homem havia visto os benditos apóstolos e estava familiarizado com eles. Portanto, pode ser dito que tinha a pregação dos apóstolos ainda ecoando em seus ouvidos e suas tradições diante de seus olhos. Mas ele não estava sozinho, pois muitos ainda permaneciam que tinham recebido instruções dos apóstolos. Mesmas citações, volume 1, página 416. Nesta ordem, e por meio dessa sucessão, a tradição eclesiástica dos apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. E essa é a prova mais abundante de que existe apenas uma e a mesma fé doadora da vida, a qual tem sido preservada na igreja desde os apóstolos até hoje e transmitida em verdade. Santo Irineu, a mesma citação, volume 1, página 416. Policarpo também foi instruído pelos apóstolos e falou com muitos que tinham visto a Cristo. Além disso, pelos apóstolos, na Ásia foi nomeado bispo da igreja em Esmirna. Eu também o vi em minha juventude, pois ele viveu muito tempo. Quando já era de bastante idade, sofreu com glória e a mais elevada nobreza, o martírio, e partiu desta vida. Sempre ensinou as coisas que aprendeu dos apóstolos, que a igreja tem transmitido e que unicamente são verdade. Santo Irineu, volume 1, página 416. A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo. Além disso, João permaneceu entre eles permanentemente até os dias de Trajano. Ele é uma testemunha verdadeira da tradição dos apóstolos. Volume 1, página 416. Não é necessário buscar a verdade entre outros, pois é fácil obtê-la da igreja, visto que os apóstolos entregaram nas mãos dela, de modo abundante, todas as coisas pertinentes à verdade, como um homem rico num banco. Portanto, todo homem que assim desejar poderá retirar dela a água da vida. Mesma citação, volume 1, página 416 e 417. Como esse caso permanece, vamos supor que surja uma disputa relativa a alguma questão importante entre nós. Não temos nós o recurso das igrejas mais antigas com as quais os apóstolos tinham uma comunicação constante? Não deveríamos nós aprender delas daquilo
aquilo que é certo e claro a respeito da questão diante de nós? Pois o que aconteceria se os próprios apóstolos não tivessem nos deixado escritos? Não seria necessário seguir o curso da tradição que eles passaram adiante para aqueles aos quais eles confiaram as igrejas? Esse é o procedimento com que muitas nações dentre os bárbaros que creem em Cristo concordam, pois eles têm a salvação escrita em seus corações pelo Espírito, sem papel ou tinta, e eles preservam cuidadosamente a tradição antiga. Portanto, a tradição dos apóstolos existe na igreja dessa maneira, e ela é permanente entre nós. Dessa forma, voltemos às provas escriturísticas fornecidas por esses apóstolos, que também escreveram os evangelhos. Mesma estação, volume 1, página 417. Aqui, Santo Irineu, ele diz o seguinte, olha. Pois o que aconteceria se os próprios apóstolos não tivessem deixado os escritos? Então, se os apóstolos não tivessem deixado os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, a carta aos Hebreus, as cartas católicas, se não tivessem deixado nada escrito, como é que se resolveria? Santo Irineu diz que não ia ter problema. Por quê? Ele diz que não seria necessário ter escrito. Porque tem o curso da tradição que eles passaram para as igrejas. E esse é o procedimento. Então a tradição é importante. Ela que norteia a vida da igreja. E se você é protestante, está assistindo e não gostou, pode chorar, que choro é livre. Tá? Então, é a mesma citação que ele tinha falado. Foi escrito no ano 180. Santo Irineu, escritor oriental e ocidental. Volume 1, página 417. Eu tenho indicado a verdade e tenho demonstrado a pregação da igreja, que os profetas proclamaram. Ora, Cristo levou essa pregação à perfeição, e os apóstolos a entregaram. A igreja recebeu dos apóstolos, somente ela a preserva em sua integridade por todo o mundo. Ela a transmitiu aos seus filhos. Volume 1, 526, é a página. Então, a igreja, no caso a igreja ortodoxa, que preserva tudo integralmente dos apóstolos. Conforme vão surgindo heresias, as outras comunidades ditas cristãs vão se afastando e vão preservando umas mais, outras menos, as tradições apostólicas. Mas quem preserva integralmente é a igreja ortodoxa. Essas opiniões, entre colchetes, isto é, que Deus criou o mal, não são doutrina. Essas opiniões não se harmonizam com os ensinos da igreja. De fato, até mesmo os hereges, aí nos confins da igreja, jamais se arriscaram a levantar essas opiniões. É certo que aqueles presbíteros que nos precederam e que eram familiarizados com os apóstolos não lhes transmitiram essas opiniões. Volume 1, página 568. Policarpo falava de suas relações familiares com João e com o restante daqueles que haviam visto o Senhor. Ele trazia as palavras deles à memória, pois dessa forma Policarpo as recebeu das testemunhas oculares do verbo da vida. Quaisquer coisas que havia ouvido a respeito do Senhor, ele as recontava por completo, tudo em harmonia com as Escrituras. Santo Irineu, volume 1, página 569. Eles preservaram a tradição da bendita doutrina derivada diretamente dos santos apóstolos Pedro, Tiago, João e Paulo. Assim, os filhos a receberam do Pai, mas poucos foram como os pais, e também veio a nós, pela vontade de Deus, depositar essas sementes ancestrais e apostólicas. São Clemente de Alexandria,
escreveu por volta do ano 195, escritor oriental, volume 2, página 301. Acho que tal esboço como esse será agradável para uma alma desejosa de se preservar da perda da bendita tradição. A mesma citação de Clemente de Alexandria se encontra no mesmo lugar. Os dogmas ensinados por seitas estranhas serão apresentados, e contra esses dogmas opor-se-ão todas aquelas coisas que devem ser estabelecidas como premissas de acordo com a contemplação mais profunda do conhecimento que avançará ao nosso ponto de vista, ao nos dirigirmos ao renomado e venerável cânon da tradição. São Clemente de Alexandria escreveu por volta do ano 195, escritor oriental, volume 2, página 302. É necessário que os homens abandonem opiniões ímpias e se voltem dali para a verdadeira tradição. Clemente de Alexandria, escritor oriental, escrito por volta do ano 195, volume 2, página 530. Aquele que rejeitou a tradição eclesiástica e se lançou às opiniões de homens hereges, tal cessou de ser homem de Deus e de permanecer fiel ao Senhor. O mesmo Clemente, no volume 2, página 551. Nós chamamos esses hereges de vazios, pois os mesmos estão destituídos dos conselhos de Deus e das tradições de Cristo. De fato, são amargos, como a amêndoa selvagem, pois seus dogmas se originam deles mesmos. Clemente de Alexandria, ano 195, escritor oriental, volume 2, página 552. Aqui é uma interpretação, é um texto, é uma citação de São Clemente que cabe muito bem aos protestantes. Nós chamamos esses hereges de vazios, pois os mesmos estão destituídos dos conselhos de Deus e das tradições de Cristo. De fato, são amargos, como a amêndoa selvagem, pois seus dogmas se originam deles mesmos, que é o caso do mortalismo de Lucas Tanzoli, que é o caso da expiação limitada dos calvinistas, que é o caso da eleição incondicional dos mesmos calvinistas, da depravação total dos calvinistas, da negação do batismo infantil. Essas doutrinas se originaram deles mesmos. Eles podem dizer, está lá na Bíblia, mas isso aí é a interpretação deles, tá? Uma inferência que eles fazem. Tá? Aqueles que têm um desejo de glória evadem voluntariamente as coisas transmitidas pelos benditos apóstolos e mestres, que são coisas ligadas a palavras inspiradas. Eles usam o ensino humano para se opor à tradição divina, a fim de estabelecer a heresia. Eles não têm a chave da entrada, e sim uma chave falsa, ou uma imitação. Com isso, eles não conseguem entrar como nós fazemos, pois nós entramos por meio da tradição do Senhor. Clemente de Alexandria, escrito por volta do ano 195, volume 2, páginas 553 e 554. A tradição dos apóstolos era uma, São Clemente de Alexandria, escrito por volta do ano 195, escritor oriental, volume 2, página 555. Nos apóstolos do Senhor temos uma autoridade, pois eles mesmos não escolheram por si próprios introduzir qualquer coisa nova, mas entregaram fielmente às nações o ensino que tinham recebido de Cristo. Tertuliano escreveu por volta do ano 197, escritor ocidental, volume 3,
página 246. Sempre que estiver evidente a existência da verdadeira fé e regra cristãs, existirão também as verdadeiras escrituras e as explicações delas, bem como todas as tradições cristãs. Tertuliano. Escreveu por volta do ano 197, Escritor Ocidental, volume 3, páginas 251 e 252. Erros de doutrina nas igrejas devem ter necessariamente gerado vários problemas. No entanto, quando aquilo que foi depositado entre muitos é encontrado um e o mesmo, não é o resultado do erro, mas da tradição. Pode então alguém ser imprudente o suficiente a ponto de dizer que estava em erro quando transmitia a tradição? Tertuliano, ano 197, Escritor Ocidental, volume 3, página 256. E esse texto de Tertuliano é maravilhoso. Erros de doutrina nas igrejas devem ter necessariamente gerado vários problemas. No entanto, quando aquilo que foi depositado entre muitos é encontrado um e o mesmo, não é o resultado do erro, mas da tradição. Então veja bem, os protestantes pegam a confissão. Dizem que os homens não podem perdoar os pecados. A forma do sacramento da penitência mudou. A forma. Antigamente era pública. E o bispo dava uma penitência para a pessoa que tinha pecado gravemente. E durante vários anos essa pessoa ia fazer a penitência, até o bispo absolver aquela pessoa. Era assim. Hoje, o sacramento continua o mesmo, mas a pessoa vai para o padre e confessa em particular. E aí o sacerdote absolve o penitente, dependendo se houver arrependimento ou não, ele absolve o penitente em nome da igreja. Tá? Então todas as igrejas têm o sacramento da penitência. Todas as igrejas. Todas as igrejas acreditam que os sacerdotes têm o poder de perdoar os pecados. Isso é o quê? É uma coisa única. Então, essa semente apostólica foi depositada em todas as igrejas. E essa doutrina é única em todas as igrejas. Que o pão e o vinho ao corpo de Cristo também está em todas as igrejas. Há uniformidade. Então, não existe opiniões divergentes. Quanto à liturgia, também é a mesma coisa. Se encontra em todas as igrejas. A veneração de relíquias existe em todas as igrejas. Todas. O ensinamento é o mesmo em todas elas. Então, quando você encontra em igrejas diferentes as mesmas coisas, isso veio dos apóstolos. Isso é o que Tertuliano está dizendo. Isso é apostólico, não tem como negar. Porque todos acreditam. Todos acreditam. Que isso já é o germe daquilo do livro do Comunitório de São Vicente de Lerrand, que eu vivo citando. O que foi escrito por todos, em todos os tempos, e em todos os lugares, isso é apostólico, é católico. Tá? Então, por exemplo, já no protestantismo não tem isso, né? Eles negam a veneração às relíquias, eles negam o sacramento da penitência, eles negam a presença real, né? Muitos, não todos, negam a presença real de Cristo na Eucaristia. Ou seja, são doutrinas que não se encontram em todas as igrejas, mas surgiram a partir deles mesmos, como o próprio Clemente de Alexandria nos falou num texto aqui. Tá? Bom, então tem muitos outros textos e eu já falei basicamente por 40 minutos. Então eu vou parar por aqui, tá bom? Então eu acredito que esses textos que eu citei da tradição apostólica sejam suficientes
para convencer as pessoas. E se eles não foram suficientes, nem que eu citasse todas as citações dos padres antenicenos e pós-nicenos, seriam suficientes para pessoas desonestas. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, comenta, compartilha em suas redes sociais, dá um hype. Sejam respeitosos nos comentários. A opção de ser membro do canal, isso é muito importante. Lá eu farei vídeos exclusivos para os membros do canal. Então, se você quer ter acesso a esses vídeos exclusivos, seja membro do canal. Bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez, curta, comenta e compartilha. E que o bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe e guarde cada um de vocês, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.